A logoterapia não é a melhor corrente da psicologia e eu vou te mostrar por quê. Primeira coisa que eu queria falar, antes mesmo da gente entrar no assunto. A minha intenção aqui nesse vídeo não é falar mal do Frankl, não é falar mal da logoterapia. Muito pelo contrário, tá? Eu acho que foi um avanço gigante em termos de prática terapêutica e eu admiro muitíssimo a pessoa do Frankl. E eu sou a pessoa que sempre vou defender que antes de compreender a obra, a gente precisa compreender de onde emana a obra. E o Frankl foi um exemplo fantástico de pessoa ordenada e que era, de fato, uma coisa muito escassa hoje em dia. Coerente. O Frankl era absolutamente coerente com a sua fé, com o que ele acreditava, com o que ele fazia e com a excelência das coisas que ele se prestava a fazer. O Frankl foi uma pessoa de tamanha força e fé que, quando ele estava na dúvida, antes dele ser levado para os campos de concentração, se ele ficaria ou não onde ele estava, ele encontrou uma sinagoga em escombros e na sinagoga ele viu um papelzinho, o único papel que tinha lá, que tinha escrito assim: honra teu pai e tua mãe. E ali ele decidiu, eu não vou embora. Por mais ele poderia ir embora para não ser pego, mas ele teria que ir sozinho. Então ele viu ali que era um sinal para que ele continuasse e lutasse junto com os seus. Ele vai para os campos de concentração para 3, se eu não me engano. E quando ele sai de lá, toda a família dele havia morrido, ele estava absolutamente sozinho. E mesmo assim, ele viu que valeu a pena fazer o que ele tinha que ser feito, o que tinha que ser feito. Então, vejam bem, eu admiro demais o Frank. Eu acho sensacional a logoterapia. Mas o que eu queria fazer aqui hoje é desmistificar a ideia de que o máximo que a psicologia pode entregar é a logoterapia, tá? Nós temos aí muitas pessoas que acreditam que a logoterapia é a parte espiritualizada da psicologia. É bem verdade que a logoterapia é a escola compatível com a sétima camada da personalidade. E a sétima camada da personalidade é o limite, é o teto de até onde a psicologia pode nos levar. É o homem livre, responsável e autotranscendente do Frank, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que a prática terapêutica voltada para a finalidade mesma da vida humana está muito distante do que a logoterapia pode entregar. E eu vou mostrar para vocês por que isso. Primeira coisa que eu queria fazer, porque aqui, já falei para vocês, não entregamos só o peixe nem só a vara. A gente entrega o peixe, a vara e ensina a pescar, para que vocês consigam, de fato, construir um conhecimento que faça sentido e, de posse desse aparato, consigam raciocinar sozinhos e chegar a lugares, de fato, verdadeiros. Primeiro, eu queria falar para vocês o que é a logoterapia. Depois, por que ela não se enquadra no conceito mais excelente de terapia e o que seria esse conceito mais excelente, tá bom? Olha só, no que é que o Frankl ganha com a logoterapia? O Frankl, ele começa a pensar nessa corrente partindo de uma crítica às posturas reducionistas, tá? Ele vem dizer para a gente que a ciência vai sempre tentar abstrair uma parte da realidade e abstrair essa parte segundo a perspectiva de um método próprio e tentando se desfazer dos demais. Ou seja, a ciência é uma coxa de retalhos. A ciência é contraditória em si mesma, porque cada pessoa vai enxergar a coisa de um jeito. E isso é visto pela própria ciência como algo positivo, porque se muda de opinião o tempo inteiro, porque o tempo inteiro se acha alguma coisa, mas nós, que sabemos que a verdade é uma só, que ela é una, coerente, coesa e indivisível, sabemos que não dá para ficar mudando o tempo inteiro de conclusão. A gente muda de caminho, a gente muda de meios, mas de finalidade, de conclusão, não. Certo? Então, em que erro o cientista chega quando ele faz isso? Ele chega no erro grave de considerar que aquilo que ele vê, aquilo que ele está estudando naquele momento, é toda a realidade. Isso leva a vários reducionismos, não apenas no campo biológico, mas também no campo psicológico. Então, o Franco ele vem e propõe para nós uma concepção do ser humano onde as distintas visões se integram a partir de uma perspectiva ontológica, onde o homem é considerado como um todo, apesar de suas múltiplas partes. O que ele chama de ontologia dimensional, tá? E aí ele diz para nós que nós precisamos ter uma perspectiva existencial que contemple a pessoa em sua totalidade. Parece bonito, né? Parece poético, parece até tomista, mas não é. Preste atenção. Quando o Frank vai falar das neuroses, ele diz que 20% das neuroses do nosso tempo seriam nogênicas, ou seja, elas teriam uma causa espiritual e se originam num vazio existencial
e na falta de sentido da própria existência. E é aí que o Frankl inaugura um novo tipo de psicoterapia que ele chamou de cura médica da alma. Essa é a logoterapia, a cura através dos sentidos. É como se fosse uma espécie de diálogo socrático que busca uma mudança de atitude através do sentido. Tá bem? E aí a logoterapia vai ter duas técnicas principais. A técnica do autodistanciamento, que confere ao paciente o poder de conseguir se distanciar do mundo e o poder de conseguir, obviamente, distanciar-se de si mesmo, que é o pressuposto para qualquer visão integrada e real da realidade. E o autodistanciamento é materializado pela intenção paradoxal. O que é a intenção paradoxal? De uma forma muito simples. O Frankl explica que existe o medo e existe o medo do medo. O medo do medo ele chamou de angústia expectante. Fala aí para mim. Quando você sabe que algo ruim vai acontecer, quando você sabe que quando X acontece a sua reação é Y, e a sua reação é ruim, você começa a temer que aquela coisa aconteça, mesmo antes dela acontecer. Ou seja, tem fobia de avião. Quando você sabe que você vai sair de casa para pegar um avião, você já começa a sentir angústia expectante. E o Franco dizia que a angústia expectante é responsável por 90% do problema. A intenção paradoxal consiste, em termos muito simples, em querer aquilo que te dá medo. E por isso ela é um tratamento também muito eficaz para o toque. Uma parte do tratamento, por favor. Então, quando eu quero aquilo que eu tenho medo, por exemplo, eu tenho um problema de insônia. E aí, o que é que a gente tende a fazer quando a gente está com insônia? A gente deita na cama, desliga tudo, fecha o olho e fica, preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. E não dorme. Então, o que é que a intenção paradoxal faz? Você vai sentar na cama com a firme intenção de não dormir, para quebrar o ciclo da angústia expectante. Então, quando você vai com a firme intenção de não dormir, o que é que fatalmente acontece? Você dorme, porque não existe mais o medo do medo. E seria também uma forma, essa intenção paradoxal, de utilizar o humor com os fins terapêuticos. Porque quando você utiliza o humor, você desacraliza o que não é sagrado. Então, você ri de si mesmo. Você se olha com um certo deboche, certo? Então, essa angústia expectante é retirada, o humor é utilizado, o humor distancia você. Quando você está sofrendo por algo que você consegue rir desse algo, parece que se faz um vácuo entre você e o algo, que você começa a se distanciar e olhar para aquilo com mais clareza, tá bem? E a segunda técnica mais importante é a técnica da autotranscendência, que é inspirada no conceito fenomenológico de intencionalidade. O que é a técnica fala? Olha só, o homem está sempre dirigido para o outro. Quando ele se concentra em si mesmo, ele está desequilibrado. E o espírito humano não é como o olho. O olho, que é material, não pode refletir sobre o seu ato mesmo de visão, porque ele é material. Mas o espírito, e é aqui que a gente se engana, que a gente vê espírito espiritual e acha que é algo assim, muito elevado. Mas o espírito, por ser imaterial, pode voltar-se com uma reflexão completa sobre si mesmo, certo? Justamente por ser imaterial. Então, esse ensimesmamento egocêntrico, aquele homem que não consegue refletir sobre si mesmo, é chamado de hiperreflexão. E o remédio contra isso é o esquecimento de si mesmo, que é a derreflexão, é a materialização da autotranscendência, certo? E essa derreflexão só é possível justamente por conta dessa autotranscendência. Beleza, maravilha, bonito, legal, doutor. Qual é o problema? Aqui entramos no problema. Quando o Frank vai falar sobre pessoa, muitos psicólogos, psiquiatras, etc., terapeutas, buscaram conceituar pessoa e personalidade, fazer uma diferenciação entre pessoa e personalidade. O Frank também. Quando o Frank vai falar de pessoa, ele diz: olha, a pessoa não é substância. A pessoa é existência, criatividade e liberdade inconscientes. Grave isso. Existência, criatividade e liberdade inconscientes. Quem está falando isso é o Frankl, não sou eu. E ele conclui: a pessoa é, sobretudo, um núcleo espiritual inconsciente. Ele tem um livro chamado A Presença Ignorada de Deus, e nesse livro ele fala mais ou menos isso, mais ou menos essa coisa que eu vou falar para vocês. Olha, gente, a verdadeira pessoa profunda, ou seja, o espiritual existencial em sua dimensão mais profunda, é sempre inconsciente.
A entidade pessoal, como um centro espiritual dos atos da pessoa, é uma pura realidade de execução. Quando Frankl joga a luz nesse existencialismo, quando Frankl coloca esse existencialismo junto com algo inconsciente no centro da pessoa, quando Frankl diz que a pessoa não é substância, mas existência livre, o Frankl está jogando fora o que há de mais caro no homem, que é a sua essência. E por essência, dentro da tradição aristotélico-tomista, leia-se natureza. O que é natureza? Natureza é um dado ontológico prévio. É aquilo que é antes mesmo de que eu seja. Ou seja, quando Deus pensou em mim, ele disse: Marina vai ser pessoa. Se Marina vai ser pessoa, ele já sabe qual é a estrutura fundamental que eu terei, independente de que eu exista. Existir não está dentro da minha essência. A minha essência se consubstancia na minha potência intelectiva. Eu sou capaz de inteligir, eu sou capaz de compreender a realidade e agir conforme. Essa é a minha essência. E quando o Frankl fala que a pessoa é existência, a existência ela está diametralmente oposta à essência. Muito embora a gente consiga ligar os dois dentro de um todo ordenado. Mas aí é outra conversa. A existência está diametralmente oposta à essência. Os existencialistas hardcore, eles consideram que nós não temos um dado ontológico prévio. Eles consideram que não existe um núcleo imaterial intangível, um núcleo duro em mim que faz com que eu seja exatamente o que eu sou. E aqui nós estamos frontalmente contra a tradição aristotélico-tomista, que é a tradição que eu venho defendendo aqui para vocês de há muito, e que eu considero não, e que é real, e que é verdadeira. Basta que a gente olhe para a realidade. Certo? E aí o Frankl prossegue, quando ele fala do sentido da vida, ele diz que o sentido da vida não é eleito conscientemente. Beleza, a tradição aristotélico-tomista fala a mesma coisa pra gente. O sentido da vida não é eleito, ele é dado, certo? Eu não consigo eleger o fim, eu só consigo eleger os meios. Opa, parece que o Frankl volta para a tradição aristotélico-tomista. Só que, para a tradição aristotélico-tomista, esse fim é dado por Deus, que foi quem nos fez, a nossa causa eficiente. Quando Deus nos faz, ele coloca em nós a nossa finalidade, claro, que foi ele que fez, então ele sabe para que serve, isso é óbvio. Mas o Frankl fala, olha, o sentido da vida não é eleito, mas ele é dado. Por quem? Não por Deus. Por um inconsciente espiritual criativo. Vejam. Frankl, ele diz que a gente não consegue conhecer nada de Deus através da razão de nenhum modo. Que Deus seria, no final das contas, o nosso interlocutor dos nossos mais íntimos, das nossas mais íntimas conversas. Então, para ele, uma autêntica religião universal seria impossível. E não apenas impossível, indesejável, porque seria uma imposição da linguagem de um sobre o outro. Quando o Frankl dá de costas para a substância da pessoa, quando o Frankl dá de costas para a essência, e ele se torna um espiritualista que defende a liberdade inconsciente, ele diz para nós o quê? Que ele está preso no domínio da palavra. Que para ele as coisas têm um nome, mas não têm uma substância. E isso é diametralmente oposto às coisas que nós estamos aprendendo aqui. Certo? Por que Frankl tem essa visão de mundo que vai de encontro com a visão que a gente sempre propaga aqui? Porque ele era judeu. Frankl era judeu. Para Frankl, o verbo não se fez carne e habitou no meio de nós. Para os judeus, o Messias nunca veio. Ou seja, para os judeus, Deus ainda é uma entidade abstrata e incorpórea, que não se mistura conosco. Mas nós sabemos que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós sabemos que a realidade divina, a realidade concreta, que tem sim substância, não é pura existência, liberdade inconsciente, tem substância. E isso faz toda a diferença quando nós estamos diante de um paciente. Por quê, Marina? Pode parecer muito abstrato, mas não é. Por quê, Marina? Porque vejam, gente, eu preciso saber que na minha frente tem algo que tem algo palpável,
tem algo que possui substância, tem algo que é aquela coisa e não outra. E eu preciso acessar que coisa é essa, se eu quiser empreender os meios possíveis junto com ele, para que ele consiga ser cada vez mais aquilo que ele foi feito para ser. Se eu acho que ele não foi feito para nada, e que o sentido da vida dele é dado por uma liberdade inconsciente, a gente vai. A gente caminha um pouco, já falei, acho maravilhosa a logoterapia, mas ela tem uma limitação séria e clara. Muito embora pareça que ela é o ápice da psicologia. Talvez da psicologia rigorosamente positivista seja o ápice. É o homem da sétima camada, falei para vocês. Livre, responsável e autoconsciente. Mas, depois da sétima, temos a oitava, a nona, a 11ª e a 12ª. O que é que a gente faz com isso aqui? Ou seja, dá para ser muito mais do que este homem da logoterapia. Tá bom? E para finalizar, para dar o panorama completo a vocês, o que é pessoa, então? Marina, entendi. Você falou que isso está errado, aquilo está certo. Mas então, qual é a noção de pessoa que eu preciso ter para bem operar dentro do setting terapêutico? Olha só, o primeiro exame rigoroso do conceito de pessoa foi feito por ninguém mais, ninguém menos do que Santo Agostinho. A intenção que ele tinha ao fazer isso era de encontrar um termo que ele pudesse aplicar ao mesmo tempo, olha que bacana, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu preciso de um termo que abarque as três pessoas, que no final é uma pessoa só. Porque encontrando esse termo, eu vou conseguir chegar a algum lugar. Sem correr o risco, inclusive, de fazer das três pessoas três deuses. Mas, ao mesmo tempo, sem correr o risco de dissolver a individualidade dessas três pessoas numa coisa só. Certo? E aí ele olhava para o termo essência, ele olhava para o termo substância e percebia que esses dois termos não possuíam essa dupla virtude de não dissolvê-los numa coisa só e nem individualizá-los a tal ponto que eles parecessem ser três coisas apartadas e distintas, tá? Já São Tomás, muitos séculos depois, afirmava para nós que o termo pessoa indica o que há de mais nobre dentro do universo. Indica o que subsiste, vamos entender direitinho isso aqui. Indica o que subsiste em uma natureza racional, certo? E ele dizia que essa frase ela tem um cunho profundamente metafísico, porque a dignidade da pessoa não vem fundada diretamente sobre como ela age, mas sobre aquilo que ela é enquanto tal. Olha o Frankl. Para o Frankl, é sobre ação, execução. Não é sobre como ela age, mas sobre aquilo que ela é enquanto tal. Para Frankl, não existia esse núcleo imaterial, ontológico, intangível, que designava o que é pessoa. Vem aqui frontal incoerência entre uma coisa e outra. Então, tem um filósofo cristão do século V chamado Severino Boécio, que disse para nós, e essa é a frase que é mais aceita hoje, apesar de vários estudos sobre elas, algumas pequenas mudanças, mas a frase que a gente olha e diz isto é pessoa, é a do Boécio. Pessoa é substância individual de natureza racional. Então aqui a gente já começa a ver que o Frank está errado, porque o Frank fala, pessoa não é substância. A primeira palavra que o Boécio usa na formulação de pessoa é substância. É uma substância individual de natureza racional. E nessa frase nós temos três noções metafísicas importantíssimas: indivíduo, natureza e substância. Certo? Isso mostra para nós que a pessoa é um singular, único e irrepetível. Certo? Beleza. Olha só. Quando algo recebe o ser, esse ser é sempre conferido. O ser é o modo próprio daquela coisa de existir, tá? Nós temos o ser com S maiúsculo, que é Deus, e é como se ele conferisse várias parcelas desse ser aos outros, e esse ser das criaturas emana para nós qual é a perfeição daquelas criaturas, tá? Então, o ser, quando é dado a uma criatura, confere a ela uma substância individual subsistente, certo? Mas entre eles, entre todas essas criaturas, a pessoa mostra uma subsistência superior. E é por isso que eu tenho dito para vocês que o homem é a obra-prima da criação. Certo? Quando eu falo substância individual de natureza racional, o que é substância? Substância da pessoa é o homem. A matéria, homem.
certo? Vamos lá. A substância da pessoa é o homem. Eu vou tirar a matéria homem para não confundir, que eu vou explicar direitinho. O que é a substância enquanto homem? Toda substância é composta por uma matéria-prima e por uma forma substancial, certo? A matéria-prima, ela não pode ser conhecida diretamente. Ela não se encontra em qualquer lugar da realidade. Ela só pode ser conhecida por analogia. Ela é tão intangível que ela está no início do arco metafísico. Ela chega a ser incognoscível, tá? E, além da matéria-prima, que é pura potência, que só recebe, nós temos a forma substancial. Então, como que eu tenho a substância corpórea homem para entender a primeira palavra da frase substância individual de natureza racional? Quando eu junto a matéria-prima, que é pura potência, que só recebe, com a forma substancial, leia-se alma. Quando eu junto a matéria-prima com a alma, eu tenho o homem, que é a primeira parte do conceito de pessoa. Dessa subsistência, dessa possibilidade de ter uma substância, deriva uma característica importantíssima da pessoa que se chama inalienabilidade, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa possui, por conta própria, uma identidade ontológica. As suas características, a sua estrutura própria do ser não depende de outra pessoa, certo? Então, essa concepção, que é bastante reafirmada pela filosofia cristã, indica uma diferença muito grande com relação às filosofias panteístas, por exemplo, que colocam a pessoa dentro de um todo, que colocam a pessoa dentro da divindade, como se ela fosse dissolvida. E aí a subsistência mostra pra gente que ela tem uma inalienabilidade, que confere a ela uma identidade ontológica que faz ela ser aquilo e não se dissolver em outra coisa. A segunda característica da pessoa é a irrepetibilidade. O indivíduo, pessoa, não é só um caso singular de um universal, tá? A dignidade ontológica que eu falei para vocês da pessoa não deriva da humanidade e da racionalidade consideradas em abstrato, mas deriva de uma subsistência concreta, uma subsistência real, uma subsistência individual que deriva justamente de um ato de ser próprio. Então, de novo, estamos falando aqui de substância, de essência. Estamos falando aqui de uma realidade que não é pura existência, tampouco liberdade inconsciente, tá? Que a gente nem vai tocar no inconsciente. O centro da vida humana é o livre-arbítrio. O centro da vida humana é o homem se movendo no mundo em prol do bem. Não tem como eu dizer que isso é dado por uma liberdade inconsciente, tá? E a terceira característica da pessoa é a completude. Justamente por uma riqueza do ato de ser, a pessoa chega a ser uma realidade completa. Porque vejam, gente, a pessoa não é simplesmente uma parte do todo. Mas ela é uma parte do todo, vejam só. Mas ela também é, de alguma forma, um todo em si. Vocês já ouviram o professor Olavo dizer que mais vale uma alma humana do que todo o universo junto? É porque a alma humana ela tem uma riqueza fruto da sua essência. Essa riqueza só existe, gente, porque há em nós um mistério insondável derivado da nossa essência. Se eu tenho capacidade de escolha, se eu tenho capacidade de entender através da minha inteligência e decidir através da minha vontade, eu estou diante de um grande mistério. Porque cada pessoa pode fazer o que quiser. Cada pessoa pode decidir o que quiser, sem nenhuma amarra anterior nesse sentido. Entende? Então, isso faz com que a pessoa seja infinita, porque ela pode ter dentro de si muitos verbos, a partir justamente da sua essência, mas ao mesmo tempo que ela é um todo em si, ela também faz parte de um todo maior, certo? E isso me lembra o conceito de holon, que o professor Olavo traz no prefácio, se não me engano, da Nova Era da Revolução Cultural, que é do Arthur Koestler. O que é que ele fala que é o holon? O holon é algo que, se visto de um lado, é um todo em si, e se visto de um outro lado, é uma parte de um todo mais vasto. Esse é o homem. O homem, dentro dos seres espirituais, quais são os seres espirituais? Deus, anjos e homem. Dentro dos seres espirituais, o homem é o mais baixo.
Dentro dos animais, porque sim, o homem é um animal, mas não necessariamente um animal que tem inteligência, para não ficar parecendo que você pegou um macaco, botou inteligência e pá, o homem. Dentro dos animais, ele é o mais alto, porque ele é o único que tem a capacidade de conhecer. Então vejam, se o homem, dentro dos espirituais, é o mais baixo, e dentro dos animais é o mais alto, é porque ele é justamente essa intersecção entre o mundo espiritual e o mundo material. E isso traz para nós uma responsabilidade gigantesca, que por vezes a gente não para pensar, tá? Então, para a gente caminhar aqui para terminar, já falei bastante, vejam só, como que nós chegamos a alcançar os universais? Nós alcançamos os universais partindo do particular, certo? Os universais não estão no mundo corpóreo. No mundo corpóreo, nós temos os indivíduos. Quando a substância homem, matéria-prima mais forma substancial, se individua, nós temos o que os gregos chamavam de hipóstase, ou, se preferirem, substância primeira, ou, se preferirem, sujeito subsistente. No pé da letra, gente, a palavra hipóstase exprime qualquer indivíduo substancial. Qualquer um, certo? Um indivíduo substancial é aquele que tem uma substância e se individua. Mas, pelo modo usual, pelo modo que se habituou a falar, a hipóstase, posteriormente, veio a significar o indivíduo de natureza racional. Só a pessoa. Justamente por conta da excelência da natureza da pessoa. Gente, ser pessoa é o que há de mais alto nível no universo criado. Ser pessoa é. Não dá para explicar. Assim, com palavras. E muitas vezes nós agimos abaixo disso sem perceber. Nós deixamos de ser aquilo que nós somos feitos para ser sem perceber. Certo? E aí esses indivíduos substanciais vão se diferir dos outros e por isso vão ser chamados de hipóstase e de forma muito mais perfeita vão conseguir manifestar o individual e o racional nas substâncias, certo? E por isso vão ser senhores dos próprios atos. É por isso que o animal padece e o homem não padece. O homem tem a capacidade de ir além do estímulo biológico. Ele pode transcender. E transcender quer dizer justamente modificar o seu ser através da ação, certo? E é justamente por isso que, entre todas as substâncias, os indivíduos de natureza racional têm um nome especial, que se chama pessoa, tá bom? Então, vejam, eu espero que tenha ficado claro por que que o frânquio diverge frontalmente do que eu acabei de mostrar para vocês. Eu espero que vocês percebam que não é para a gente pegar a logoterapia e jogar fora, não se trata disso. Eu não recomendo que se jogue nada fora. Algumas coisas eu recomendo. Mas vamos deixar as coisas para depois. Mas a logoterapia é sensacional, o Franco é sensacional. Eu só quero que vocês aprendam a colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu só quero que vocês consigam aplicar na prática de vocês aquilo que há de mais excelente, para que os seus resultados sejam excelentes e que seus pacientes indiquem vocês para outras pessoas e que vocês se unam e consigam formar, portanto, a partir dessa prática, uma grande corrente do bem. Tá bom? Qualquer dúvida, é só me falar. Vamos colocar vídeos aqui no canal a partir da semana que vem, 3 vezes por semana. Aula ao vivo na quarta, novos vídeos liberados na segunda e na sexta, sempre com a intenção de esclarecer pontos nebulosos para vocês, para que faça cada vez mais sentido e vocês consigam ser cada vez mais excelentes terapeutas. Tá bem? Um beijo e até a próxima.